O Botafogo está muito próximo de acertar a contratação do atacante Danilo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele joga, suas principais características e se ele é ou não um bom reforço para o Botafogo para essa temporada de 2026. Só é importante que você deixe o seu like aí no início do vídeo, que tu compartilhe esse vídeo também. E se tu puder clicar nesse botão de hypar que custa um total de R$0, tu vai me ajudar demais. Beleza? Agora sim, vem comigo. Danilo é um jogador brasileiro que tem 27 anos de idade, 1,74 m de altura e que preferencialmente chuta com a perna direita. Ele tem valor de mercado de 1,4 milhões de euros e pertence ao Rangers da Escócia. O Danilo é um jogador que aqui, segundo o SofaScore, não tem pontos fortes nem pontos fracos notáveis e atua como um centroavante, mas podemos dizer que ele é mais um jogador móvel, pode até atuar como um segundo atacante também. Nessa última temporada 25-26, atuando na Escócia, ele teve aqui 14 jogos, em média 40 minutos em campo, 3 gols marcados, uma nota média de 6,73, o mapa de calor com alguma movimentação, 14 jogos, 6 como titular, em média correndo aqui 11 km por jogo e uma velocidade máxima de 32,8 km por hora atingido. Ele teve 3 gols marcados, uma média de 1,4 finalizações por jogo e uma conversão de gol de 15%. Um gol de dentro da área e 2 gols de fora da área, um número interessante, né? Outra coisa interessante é que ele conseguiu distribuir bem esses gols, né? Mostrando que é um cara que fez um gol de cabeça, um gol com a perna esquerda e um gol com a perna direita. Não deu nenhuma assistência, teve um percentual de acerto de passe aqui razoável para um atacante. Nos dribles certos aqui também razoável, nas disputas de bolas vencidas e nos duelos ganhos pelo chão, ok também. Mas ele não jogou somente nessa temporada 25-26 pelo Rangers na Escócia não, cara. Ele também jogou pelo NEC da Holanda, cara. Lá no campeonato holandês ele teve aqui 11 jogos, em média atuando 25 minutos por partidas, um gol marcado somente e uma assistência com a nota média de 6,59. Lá ele foi muito mais reserva, né, cara? 11 jogos, somente um como titular, então fica difícil pra gente ter uma base robusta de números pra gente poder analisar ele. Mas agora vem pro campo e bola de fato, entender como ele joga, qual é o seu estilo de jogo, quais são suas principais características. Vem comigo. Eu peguei esse compilado de melhores momentos dele lá do canal FBTV e detalhei pra vocês taticamente como joga Danilo, que já vai começar com um gol marcado, com somente um toque, uma boa finalização dele, tirando do goleiro, bem posicionado dentro da área. Aqui é um lance interessante que, assim, ele é um atacante que é muito ligado na partida. Ele é um cara que participa do jogo ativamente na parte defensiva na hora de marcar e também na hora de finalizar as jogadas. Aqui ele acabou errando na hora da finalização, mas conseguiu ser bem ativo, recuperando aquela posse de bola e brigando. É um atacante de boa técnica, assim, nos seus melhores momentos vividos. Ele sempre teve uma técnica muito boa, acertou a maioria dos passes, sempre foi um cara inteligente para conseguir encontrar os espaços, se posicionar bem também no campo. A gente vê aqui mais uma tentativa de finalização do Danilo. É um atacante que é muito móvel, ele tá longe de ser aquele 9 paradão lá na área. Ele é um cara que se movimenta o tempo todo, que ataca a última linha, mas que também pode vir dar um apoio para receber essa bola, vocês vão ver daqui a pouco. E tu vê essa movimentação dele, caindo um pouco mais pelos lados também. É um jogador que tem essa mobilidade. Mais uma vez, ele tá caindo lá pelo lado, vai acabar recebendo a bola, consegue fazer o toque de primeira para o seu companheiro fazer a finalização. Mais uma vez o Danilo, caindo pelo lado do campo, rende ele na lateral, corta para o meio e buscou esse cruzamento aqui, meio que um chute, cruzamento, mas o goleiro acabou cortando a bola. Sendo oportunista, né, na hora de finalizar, acabou caindo na perna ruim, não caiu bem, mas ele estava bem posicionado. Aquilo que eu falei dele, conseguir atacar a última linha do adversário, fazer essa ruptura nas costas do zagueiro, só que acabou demorando um pouco para fazer a finalização. Caindo pelo lado do campo, desgarra lá da área, desgarra dos zagueiros, tem essa possibilidade de mobilidade, né? Ele não é um atacante alto, agora ele vindo fazer esse apoio como centroavante, faz o apoio, faz o terceiro homem e tenta achar o passe para o seu companheiro. Mas ele faz muito esse apoio frontal, né, cara? Parece o tempo todo para fazer esse apoio. Uma jogada que ele estava bem posicionado, cabeceou bem, mas o adversário foi bem também, conseguiu cortar essa bola em cima da linha. Mas é um atacante de boa técnica, um cara que pode jogar como um segundo atacante, assim, trazendo pro Botafogo do Franklin Carvalho, que às vezes gosta de utilizar uma dupla de ataque. Ele pode jogar como um segundo atacante, ao lado do Arthur Cabral. É um cara que chega para dar opção no elenco. Olha só, ele vindo recuando para fazer esse apoio.
receber essa bola, sai da área, acaba arrastando um dos zagueiros com ele, né? E acaba abrindo espaço para infiltração de outros jogadores. Mais uma vez ele fazendo esse apoio, recebe de costas, faz o pivô. E como ele é um jogador bom fazendo esse tipo de jogada, ele dá muita abertura para essa dinâmica de terceiro homem, né? Aqui ele vai muito bem, né? Consegue recuperar a bola e aí depois finaliza bem, tirando do goleiro. É algo que ele faz bem. O Danilo já teve excelentes momentos na carreira, é bem verdade que ultimamente tá um pouco mais em baixa, mas ele já teve excelentes momentos na carreira. E não é um jogador velho, né? É um jogador que tem 27 anos de idade, um jogador que tem um bom preparo físico, então vai aguentar jogar aqui um campeonato brasileiro, um campeonato pegado. Mais um lance dele fora da área. Boa finalização, finalizando ali próximo de zona 14 do campo. Como ele é esse jogador de mobilidade, tu vê que ele tá pela direita, ele aparece pela esquerda, ele aparece um pouco mais atrás. Ele se movimenta o tempo todo, ele dá essa opção também. Vai ser uma excelente jogada dele, né, cara? É um jogador proativo, consegue vencer o duelo de 3, depois consegue fazer aqui um bom passe pro seu companheiro. Acho até que estaria impedido, né? Mas um excelente lance dele, mostrando essa capacidade de sustentar contato, de jogar. Apesar de não ser um atacante alto, né? Tem 1,76m, 77 de altura. Mas é um cara que consegue também sustentar esses duelos no corpo. De novo, fora da área, aparece para buscar essa finalização. A bola acabou pegando na trave, mas foi uma bela finalização. Olha como é que é importante, como ele arrasta um dos marcadores com ele, abre espaço nas costas e aí consegue fazer o passe. Tem muita essa característica também de participar do jogo como um falso 9 em alguns momentos, o Danilo. Vai ser um passe dele, acaba chamando o companheiro para a tabela. Agora sim vai ser um bonito gol dele. Recebe a bola, ajeita, né, muito bem. E aí ele é mais ou menos 18 metros de distância do gol. Ele consegue bater com a sua perna não dominante, com a perna esquerda, e consegue marcar o gol. Mais um gol dele interessante, de cabeça, né, cara? Apesar de não ser um atacante alto, eu sempre falo aqui com vocês. Por mais que ele não faça, assim, nossa, tantos gols de cabeça, mas se aparecer a possibilidade, ele vai cabecear bem, porque é um cara que ele tem um fundamento do cabeceio. Você não precisa ser um atacante grandalhão. Às vezes tem um cara que é muito alto, mas que ele não tem o fundamento do cabeceio e acaba desperdiçando aquilo que a natureza deu pra ele. Às vezes um cara que é menor, ele se posiciona bem, ataca bem a bola, tem um bom fundamento e acaba fazendo até mais gols. Mais um lance dele de preenchimento de área contra o zagueiro. Muito bem, né, cara? Teve excelente leitura de saber aonde iria o cruzamento. Mais um lance dele interessante dentro da área, preenchendo, que ele tentou uma jogada mais de improviso, um toque de letra para tirar essa bola do goleiro. De novo preenchendo a área, buscou a finalização, acabou saindo um pouco para fora. Interessante de novo ele fazer esse apoio, né? Parecendo para ser esse apoio frontal, faz o terceiro homem e faz o passe ali pro seu companheiro. Mais uma vez participando bem da jogada com assistência. E o que eu falo que é o terceiro homem, né, cara? Se ele sair aqui, por exemplo, só pra explicar pra quem não entende, esse aqui é o primeiro homem, ele pode ser o segundo homem e esse aqui é o terceiro. O primeiro toca pra ele e ele toca pro terceiro homem. E essa seria uma dinâmica de terceiro homem. E ele faz isso bem, o Danilo, né, cara? Esses são os lances dele, jogador interessante. Como eu falei pra vocês, acaba sendo uma aposta porque é um jogador que ele não tá em alta, né? Ultimamente ele é um jogador que tá mais embaixo, o Botafogo busca com a esperança de que possa fazer ele voltar a ter os seus melhores tempos, assim podemos dizer. Mas é isso, é assim que ele joga. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu ficando nessa abração do Francesco, nós fui!